Obrigado, amor. Obrigado, Florzinha, delícia. Boa noite. Tô acabando aqui só de organizar. Esperar um minutinho para esse pronunciamento. Esperar só mais um minutinho, que como vai ser um pronunciamento, eu vou desligar os comentários para eu poder me focar, tá? E aí depois, se vocês quiserem, vocês escrevam nos comentários, tá? Eu não tô mais conseguindo responder no privado, tá muito difícil, tá? Então, assim, se você escrever nos comentários, eu consigo ler, tá? Não é por mal que eu não consigo ver os no privado, é porque é muita mensagem. Eu tentava responder, mas não tô conseguindo mais. Boa noite a todos. Eu vou desligar os comentários, tá? Não é uma coisa que eu faço, mas como eu quero estar um pouco mais concentrado, tá? Vai ser rapidinho, vai ser um pronunciamento rápido, tá? E porque amanhã a gente trabalha, todo mundo trabalha, né? E deixa eu aqui desativar comentários. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tá? Boa noite, meus queridos. Pessoal aí de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro, região dos Lagos, Brasil. Tá? Às vezes quando eu falo um pouco mais de Cabo Frio é porque eu moro aqui, né? Ontem eu fui no shopping, pessoas saindo das lojas, dos restaurantes, praça de alimentação, no estacionamento do shopping, vindo falar comigo, tá? A situação ela está crescendo, né? Pessoas que até então não falavam nada, porque às vezes não queriam aparecer, elas estão começando a aparecer. E isso está muito claro. Mas o que eu quero falar aqui, tá? Como eu falei na chamada, tá? É um pedido de perdão, né? Porque eu sou um cristão. E essa semana eu realmente, né, saí um pouco do trilho, né? Na segunda-feira, quando eu fui chamado, né, lá em Jericinó, para levar
o TAC, na ideia a ideia de resolução, a ideia de acordo do doutor advogado Artêmio Picanso, né? Eu fui chamado lá pelo Gladson, fui até lá, tivemos uma boa conversa. De noite eu fiz uma live, né? Foi uma live assim, foi uma live bombástica, né? Onde eu que não sou muito de chorar, eu quase chorei. Mas aí eu comecei a perceber, né, que quando eu saí de Jericinó na segunda-feira, Bangu 8, saí passando meio mal, né? Primeiro pelo local. Bangu, para quem não conhece, quem é de fora do estado do Rio, é um dos lugares mais quentes, eu acho que é do Brasil, né? Não sei, do estado do Rio com certeza, mas talvez do Brasil. Então eu saí meio passando mal e fiz a chamada, ó, gente, vamos conversar, tal. Paz, foi um desespero. Dr. Jefferson tá com a cara ruim. É péssima notícia, é péssima. Um amigo meu mandou uma mensagem: olha, o pessoal tá preocupado, cara. Você saiu com a feição muito triste, muito abatida. Pô, fala alguma coisa aí. Aí eu tive que falar de novo, né? Falar novamente e com outro tipo de, né? Eu já estava no meu escritório de Niterói. Gente, olha, é o que eu estava passando mal. Primeiro pelo lugar depressivo e depois que estava muito quente. E eu gosto sempre de estar de camisa preta, aí piorou minha situação. Então, como eu entrei no carro e fiz o vídeo, né? Pô, o carro também estava muito quente. Então, mas moral da história, eu já vi que pela situação que todos nós estamos, né, eu me incluo nela, como se fala também é muito importante, né? Se eu falar de um jeito triste, as pessoas vão entender de uma maneira. Se eu falar de um jeito feliz, as pessoas vão entender de uma maneira. É igual, por exemplo, a minha esposa. Eu sei quando ela está triste, quando ela está feliz, pelas feições dela. Mas a gente ainda não se conhece, né? Então, assim, aquilo já me gerou uma perplexidade. Na terça, eu voltei lá, já estava combinado, tá? Já na estrada, eu recebo aquela bombástica notícia do habeas corpus do STF. Falei com o Gladson, isso eu já falei nas lives, o que foi falado, o que foi combinado, né? Ele prometeu que não iria mais assinar procuração nenhuma sem que o Dr. Nélio e o Dr. Gabriel Machado soubessem. Mas aquilo já me tirou um pouco do... Essa semana foi muito diferente. Quem me acompanha desde o começo vê que eu sou um cara bem tranquilo, falando, e sou mesmo, tá? Minhas teses de defesa são mais arraigadas, mas no meu trabalho. Mas, tirando da minha vida passada, antes de conhecer o Jesus verdadeiro, eu era uma pessoa diferente, entendeu? Mas hoje eu tento ao máximo passar uma tranquilidade verdadeira, não necessariamente falando em verdade, tá? Falando questões que possam estar acontecendo, minha opinião e meu entendimento. Então, na terça-feira ele me fez essa promessa, né, como cliente. Eu falei, aqui está na sua frente clientes. Então, não só eu, muitos estão sentados aqui. Aquele exército que você falou que gostaria de ter, tem aqui, está aqui representado. Tá? Na OAB, lá em Brasília, eu representei mais de 6.000 pessoas que falaram, fale por mim. Então, ali eu sentado na frente dele, eu falei, olha, aqui eu tenho a outorga, né, informal de muita gente. Então, você está falando com parte dos seus soldados que você queria ter. Então, essas situações que estão acontecendo estão nos prejudicando. É claro que está nos prejudicando. Então, ele me prometeu que não assinaria mais procuração. Mas eu já como um ser humano que sou, né, eu tenho minhas fraquezas também, né? Eu sou um cara forte, né? Mas às vezes a gente também tem as nossas fraquezas, e aqui a gente está conversando sobre isso, tá? Coisas que estão me incomodando, que eu não posso, como cristão, deixar de pedir perdão. Então, na quarta-feira foi-se assinada uma procuração sem a ciência do escritório dos Machados. Aquilo já me deixou... você está defendendo o escritório? Não, eu estou defendendo a mim, a minha esposa, os meus amigos, a minha cidade de Cabo Frio,
Aqueles que me dizem, falem por mim, porque tinha sido feita uma promessa, por causa de assinatura de procurações, de se prometendo mundos e fundos, se queimou uma etapa no STF, claro, né? Ali não se julgou o mérito, se julgou um procedimento. Mesmo assim, atrapalha. Que aí vai na imprensa nacional toda dizendo, foi negado no STF. A imprensa não explica. Não explica o que foi. Não foi o mérito não, até a gente, foi só o procedimento. Eles não explicam isso. Então, a situação agrava para o nosso lado. Isso é óbvio, isso é claro. Não precisa ser advogado. Então, aquilo já me deixou assim, realmente uma situação que eu já não fico há muito tempo, que é possesso. Fiquei sim. Porque assim, eu achei que foi uma coisa assim, extremamente chata, que nos prejudica. Tá? Assinar mais uma procuração, a gente não sabe para quem, para quando, para onde, por quê, para quê. Tá? Mas isso não é um problema dos clientes. Bom, nós estamos sendo prejudicados. Então eu, como cliente, fiquei numa situação assim muito complicada. Então, nessa live, tá? E ainda eu comecei a entrar em briga com perfis fakes, desautorizei gravação da minha imagem para colocação em outros canais, ameaçando pessoas de processo. Isso não foi legal. O rapaz do canal Em Busca do Dinheiro, né? A Procura do Dinheiro, acho que é Em Busca do Dinheiro. O cara assim mandou uma mensagem pedindo desculpa, mas fez um depoimento no canal dele, um cara super do bem. Eu até escrevi lá no vídeo dele que ele falou, no dia que eu falei dos perfis fakes, eu pedi desculpa, falei que ele era um cara do bem, não tinha nada a ver, entendeu? Então assim, para esse rapaz aí do canal no YouTube, eu acho que é Em Busca do Dinheiro, tá? Eu peço perdão aí veemente, porque em nenhum momento a minha intenção é prejudicar ninguém. Eu só não estava entendendo por que a minha imagem, sem autorização, estava passando em outros canais. Fiquei com medo de tiradas de palavras do contexto, mas depois eu fui ver, fui analisar, eu vi que é um cara super do bem, ele só bota o vídeo todo nosso lá, entendeu? Então depois eu vou conversar melhor com ele, mas de pronto aqui, para esse rapaz, que eu não sei o nome dele, tá? Gostaria até de saber. Eu peço perdão, tá, pro rapaz do canal. Coitado, ele estava lá embarcado lá no trabalho dele, fazendo um depoimento, e eu, ameaçando os outros, assim, de processo. Eu tô envergonhado com isso. Eu vou assim, eu tenho que me encontrar com esse camarada para pedir perdão olho no olho, né? Que é assim que um cristão e um homem faz. Na sexta-feira, né? Eu recebi muitas pessoas no meu escritório, e olha só como é que são as coisas, né? Eu acordo sempre bem cedo, né? Geralmente eu vou malhar bem cedo, mas essa semana eu não estou indo na academia, mas eu acordo cedo, dou uma olhada nas coisas, né? E eu falei, poxa, hoje eu não vou me meter com o negócio da GAS, eu vou trabalhar. Né, tá em dezembro, estou precisando receber uns mandados de pagamentos no fórum, vou tentar dar uma agilizada. Hoje eu não quero saber de nada da GAS. Rapaz, eu não parei. As pessoas chegando no escritório. Deus tem os seus propósitos. As pessoas chorando na minha frente. Eu tive que pedir pelo amor de Deus para várias pessoas não irem, que ligaram lá para minha recepcionista. E eu assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para trabalhar? Eu preciso trabalhar, eu preciso ver meus processos. Na sexta-feira eu não consegui ver processo nenhum. Eu só atendi pessoas. Eu pensei, vou almoçar aqui quieto, sozinho, para refletir. Mas aí tinha algumas pessoas aí que acabaram comigo, sentando comigo, entendeu? Então assim, foi sexta-feira, foi um dia, eu não tinha que ter feito aquela live de sexta-feira. Essa é a grande realidade. Que eu tava com a cabeça quentíssima, eu tava uma bomba. E quando a gente fica assim, a gente tem que ir pra cama e dormir. Orar e dormir. É isso que a gente tem que fazer. E não fazer live. Então assim, minha esposa conversou comigo, que é minha conselheira, minha adjuntora. E geralmente quando o homem faz besteira é muito por causa de desobediência da esposa.
né? Porque quando a esposa fala uma coisa, geralmente a gente não obedece, geralmente a gente se dá mal. Essa é a grande realidade. Então, assim, ela como minha adjuntora, peço perdão a ela, porque eu não, às vezes não a obedeço, não é obedecer no sentido de ela mandar e eu obedecer, não é, é o conselho, tá? Quando a nossa esposa dá conselho, poxa, escute, tome a sua decisão, mas escute, porque geralmente, estou falando de coração, tá? Geralmente ela tá com a razão. Não tem pessoa que conheça mais a gente do que a nossa esposa. Ela dorme com a gente, ela vive com a gente, ela caminha com a gente. Então, foi um erro gravíssimo a minha live de sexta-feira, tá? Porque eu estava muito nervoso, acabei discutindo com uma colega advogada na live, aí eu peço perdão a ela, já me entendi, já pedi perdão a ela, tá? Não endosso e repugno qualquer tipo de palavra que falaram para ela, tá? Não é o meu pensamento, a gente não ofende ninguém, a gente não distrata ninguém, tá? Não é o meu feitio. Quem me conhece sabe que não é o meu feitio. Minhas funcionárias, minhas estagiárias, minha esposa, minhas amigas, minhas comadres, elas sabem como é que eu sou. Tá? Então eu não sou de desrespeito, tá? Me entendi, liguei, mandei mensagem, tá? Eu acho que o meu problema com ela ontem na live é porque ela já tentou falar comigo, ela já quis falar comigo algumas vezes, eu acabei não dando muita atenção, coisa que eu peço perdão também, né? Porque ela é uma colega advogada e eu tenho sim que ter total urbanidade e deferência, porque é a minha profissão, a profissão que eu amo, a profissão que eu sempre desejei ser e ter desde pequeno. Quando eu ia para as bases militares com meu pai, que meu pai da Marinha de Guerra, né, tropa de elite, mergulhadores de combate, os amigos dele perguntavam, e aí, vai ser da Marinha ou não? Você é advogado. Então eu tenho que ter total deferência pelos colegas, respeito. Então eu peço desculpas para a doutora Renata, tá? Peço perdão para a doutora Renata, não foi minha intenção, tá? Realmente aquela live de sexta-feira não tinha que ter acontecido, tá? No sábado, né, baseado até que os clientes, a gente vinha chamando a GAS, né, não só o meu perfil, outros perfis chamando a GAS a se comunicar. Como eu disse, todos estão olhando para a solução, tá? Por caminhos diferentes, óbvio, somos pessoas diferentes, mas todo mundo está buscando a solução, tá? Continuo com minha posição referente aos meus 4 pedidos, tá? Que eu vou falar no final, vou reforçar, tá? Mas a ideia aqui é só para eu me retratar. Então, no sábado, né, a nobre colega, doutora Mônica, entrou no ar, né? Ela é advogada da Mireles. Eu até assim, tecnicamente, né, eu reconheço, eu sou um advogado, tá? Eu advogo para muitas pessoas físicas, não quer dizer que eu sou elas, né? Eu acabei falando uma frase atécnica, tá? Hoje num vídeo meu, dizendo que ela era o rosto da GAS. O advogado pode até ser, desde que a empresa nomeie. Ela, na live dela, ela falou que não, que ela é a advogada da Mireles. Sendo advogada da Mireles, né? Ela diz que não é o rosto da GAS. Realmente, eu falei que ela era o rosto da GAS, eu errei, tá? Ela é advogada da Mireles. Então eu peço perdão por esse erro, tá? Que não só pela doutora Mônica, mas por toda a advocacia. Porque nós, advogados, não somos os nossos clientes. Nós representamos os nossos clientes. Quando eu tenho um cliente que eu vou lá advogar contra banco, tá? Eu não sou o Jefferson contra o banco. Eu sou o João, José, Maria, Pedro contra o banco. Então, assim, eu fui muito atécnico e isso gerou dúvidas nas pessoas e isso não é legal. O trabalho aqui não é gerar dúvidas, tá? O trabalho aqui, eu como advogado, eu tenho que ser técnico sempre, tá? Admito que às vezes eu estou meio passional. Essa semana de terça-feira para cá foi isso, tá? Essa live eu vou deixar gravada, não tem problema nenhum, vou manter gravado, porque eu quero que as pessoas vejam, tá? Então, nesse sábado, na live da doutora Mônica, eu me comportei de maneira muito, vamos dizer assim, imprópria, né? Em relação
a informação que eu dei, que ela era advogada, né? Eu já pedi perdão pelos efeitos que a informação pôde ter trazido a ela, pedi perdão, a gente já se entendeu. Ontem ela só contou a versão dela, tá? Então, assim, isso aí ela já tinha conversado comigo, a gente já se entendeu. Esse assunto entre eu e ela já terminou totalmente, tá? A gente já tem se falado sem problema nenhum, tá? Eu tenho discordâncias com a condução da GAS, tá? Totais, continuo com discordâncias, tá? Como eu falei, eu não sou uma de defesa chapa branca, tá? Eu elogio quando eu tenho que elogiar, critico quando tenho que criticar, mas sempre olhando para a solução. Sempre olhando para a solução. Então ela contou a versão dela, tá? A gente já tinha se acertado, não tem problema nenhum, nosso assunto está finalizado, tá? E hoje eu falei realmente uma situação atécnica no meu vídeo, dizendo que ela era o rosto da GAS. Não, não é. Ela é advogada da Mireles. A Mireles é o rosto da GAS. Ontem ela falou pela Mireles, tá? Tudo aquilo que ela disse, então, eu, o advogado, falando, tá? É a Mireles que estava falando. Tirando a situação que foi uma situação entre eu e ela, que é a situação da informação de que ela teria virado a advogada da Mireles, foi ela falando. A questão dela falando em relação a GAS é a Mireles falando. Ali ontem estava a Mireles, porque ela é advogada da Mireles, tá? Até o que me gerou uma tranquilidade foi que ela falou que, sendo uma empresa de economia privada, né, uma limitada, então o rosto e quem manda e quem dá a direção são os sócios. Gladson está recluso, preso, Mireles está foragida. Mas aparentemente os dois estão no comando da GAS. Então, como estão sendo constituídos advogados, então eles estão, né, assinando procurações, então eles estão nessa administração. Então eu vou continuar aqui requerendo, tá, que se dê informações para nós clientes, tá? Mas eu peço perdão pelo jeito que eu me comportei. Tudo que ela falava eu botava e escrevia no meu story. Um amigo meu, o Lucas Vilar, que é da minha igreja, que é presbítero da minha igreja, ele me ligou hoje e falou assim: ó, eu vi os seus stories e falei assim, esse não é o Jefferson. Esse não é o Jefferson. Aí ele me ligou preocupado. Então aquilo me envergonhou, eu tirei tudo que estava claro aí nos meus stories, tá? E pedi desculpa, botei aí o vídeo falando, né, que eu não ia fazer essa live, por isso que isso aqui é um pronunciamento. Porque eu vi nos comentários aí, por aí, nas mensagens, que assim, parece que houve uma divisão. Quem apoia um, quem apoia outro, e não é isso, gente. Tá todo mundo olhando para o mesmo lado. Eu sempre vou falar a minha opinião, mas agora eu vou sempre falar de uma maneira mais contida. Eu vou deixar esse meu ímpeto de defesa pesada para os órgãos públicos que a gente estiver, se conseguir a reunião no Ministério da Justiça, na Procuradoria, no Ministério Público Federal, mas aqui entre a gente, que somos pessoas que estamos sofrendo, somos pessoas que estamos passionais, sim, estamos totalmente ligadas à questão. A minha conversa aqui vai ser só uma troca de ideias, tá? E eu botando a minha posição. Então, o perdão maior que eu peço são para vocês. São para todos vocês que estão aí me assistindo, agora quase 11 horas da noite, tá? De domingo para segunda. E para todos os clientes da GAS, porque realmente a situação é grave, tá? Mas se resolve. Tá? Como a Mireles falou ontem por intermédio da sua advogada, a GAS tem liquidez para pagar. Então isso foi informado. Então a Mireles falou isso, né? Que se a advogada da Mireles falou, a Mireles falou. Então tem liquidez para pagar. Então se ela disse, ok, a gente acredita. Mas continuamos com o mesmo pedido. Que parem, por favor, de gastar o nosso dinheiro, porque ele é nosso. Que por mais que a empresa tenha fins lucrativos, que tem,
mas só que agora está num momento diferente. É um momento que não está adimplindo com o nosso contrato. Foi por causa do bloqueio da justiça? Sim. A empresa estava pagando até então? Sim. A empresa pagou até 20 dias após os eventos de prisão? Também, com certeza. A empresa nunca nos lesou. Só que agora os clientes estão com um problema e precisamos de uma solução. Então, a gente pede, pare de gastar o dinheiro, por favor. Tá? Hoje a gente sabe que a administração é da Mireles. O Gladson está preso, mas ele também parece que está tendo uma ingerência. Então, portanto, eu retiro o pedido de qualquer pessoa, tá, que esteja no comando da GAS, tá, e que não apareça, seja afastado. Bom, então, hoje, baseado no meu entendimento do que foi falado na live da nobre colega doutora Mônica, tá, quem comanda a GAS são os 2 sócios da limitada, Gladson e Mireles. Então a eles a gente pede, parem de gastar nosso dinheiro. Mireles e Gladson, que todos os advogados estejam na mesa de negociações, tá? Por mais que as defesas descolaram, a devolução dos valores resolveria o problema dos 2. Então, em relação à defesa técnica criminal, concordo, tudo bem, descolaram, não precisam trabalhar juntos. Mas em relação à liberação do dinheiro pra gente, tem que trabalhar junto sim. Tem que trabalhar junto porque a gente precisa do dinheiro logo. Quanto mais cabeças pensantes e inteligentes buscando uma saída, menos demorado será a solução. Já que a GAS declarou na live, né, da nobre colega a doutora Mônica, que tem liquidez para pagar. Então, se tem liquidez para pagar, então agora é uma questão realmente do juiz que tem a caneta, advogado só pede, concordo também, óbvio, isso nunca foi falado diferente, tá? E juiz decide. Mas se tem 2, 3 equipes de advogados já constituídos nos autos, trabalhando, sentando, negociando, buscando, tá? Isso não interfere nas defesas criminais, muito pelo contrário, isso é convergente. Então a gente pede que esses advogados trabalhem juntos para liberar nosso dinheiro, para defender um ou outro, amém, cada um que faça a sua estratégia. E também a gente pede para que um grupo, um conselho de clientes, como que isso se formaria eu não sei, mas é a se pensar, sentasse também e participasse da mesa de negociações. Então, eu peço novamente perdão a todos por esses atos, né? A minha passionalidade aí da semana, tá? Isso não vai voltar a se repetir, mas eu vou continuar cobrando, como qualquer cliente tem direito, que a empresa venha com informações regulares. Isso é pacificação, tá? Todo mundo informado, todo mundo com informações precisas do que está acontecendo, todo mundo chegando ao final do ano, né, de uma forma complicada, mas sabendo exatamente e não imaginando, tá, que está sendo feito tudo para que solte o meu e o seu dinheiro. Eu desejo uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos nós. Eu tenho certeza que essa semana agora vai ser uma semana maravilhosa e de soluções. Muito obrigado. Nós temos direito.